Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Autismo no Meu Mundo Azul. Hoje eu vou falar com vocês sobre 20 sinais de autismo em crianças. Bom, para começar, é muito importante ressaltar que para ser suspeita de autismo, a criança tem que ter 2 ou mais desses sintomas, porque muita criança faz o que os autistas fazem, mas elas fazem pouco, não fazem repetidamente. Então é importante perceber a frequência com que sua criança faz esses tipos de sinais. Sinal 1. Andar nas pontas dos pés. Muitas crianças autistas, no começo da infância, quando começam a andar com mais firmeza, têm mania de andar na pontinha dos pés, algumas mais do que outras. O Jorge André, ele quando era bebê e começou a andar, ele andava nas pontas dos pés. Eu achava estranho, mas aí eu colocava a botinha nele e como a botinha era mais dura, não deixava ele fazer essa flexão total no pé, ele acabou que foi parando e parou. Não andou mais e não anda mais na ponta dos pés. Mas esse é um sinal muito evidente de autismo. Sinal 2. Evita o contato olho no olho. Ou a criança não olha, ou ela tem muito pouco contato, olha e rapidamente perde o foco de você. Aqui em casa, o Jorge, ele perde o foco. Ele até olha, mas ele olha como se fosse uma obrigação, porque eu sempre chamo a atenção dele para ele olhar no olho. Então ele dá uma olhada e de repente ele já perde o foco de você. Então ele tem muito pouco contato visual. Sinal 3. Falar na terceira pessoa. Bom, aqui em casa isso ocorre bastante. Eu falo, por exemplo, a gente combina de tomar um sorvete. Na hora que chega lá, eu falo assim, quem vai tomar o sorvete primeiro? Ele diz o Jorge. Ou aqui em casa, quem vai tomar banho primeiro para sair? O Jorge. Geralmente ele não responde eu, ele responde o Jorge. Ele responde como se ele mesmo fosse outra pessoa. Então, isso é uma característica também. Fiquem atentos. Sinal 4. Dificuldade de socialização ou isolamento social. A criança autista geralmente gosta de viver no mundinho dela e de brincar com as coisas dela e do jeito dela. O que acontece muito por aqui é que o meu filho tem hiperfoco em Minecraft, em desenho de ninja. Então ele quer brincar dessas coisas e quer falar dessas coisas. Aí as crianças às vezes não entendem ou até brincam do que ele quer brincar. Mas aí elas querem mudar o jogo, mudar a brincadeira, e ele quer brincar da mesma coisa 1000 vezes. O que acontece, as crianças se afastam e deixam ele brincando sozinho. Ou ele se afasta, porque as crianças não querem brincar do que ele quer, e vai brincar sozinho do que quer. Na creche, quando ele era menor, as tias da creche sempre falavam, nossa, o Jorge é muito bonzinho, ele senta no cantinho dele e fica brincando. Quer dizer, já era um sinal e ninguém percebia. Sinal 5. Dificuldade de reconhecer emoções. Eles geralmente não reconhecem tristeza, uma alegria exagerada. Eu trabalho bastante isso com o Jorge desde pequeno, a gente fazia cartões de sinais para até ele mesmo conseguir se comunicar, porque ele teve um probleminha na fala, então ele não falava muito. Então eu fiz vários cartões, tristeza, alegria, felicidade, fome. Eles têm uma certa dificuldade em reconhecer esses sentimentos. Outro dia a gente estava assistindo um filminho e a personagem do filme estava chorando, uma música triste e ele rindo. Eu falei, mas por que você tá rindo? Ela tá triste, ela tá sofrendo. Aí falou assim, ah é mãe, ela tá sofrendo? Eu achei que era brincadeira. Então eles não reconhecem muito bem esses sentimentos, essa expressão, digamos assim, no rosto da outra pessoa. Não é por maldade, mas às vezes eles não conseguem reconhecer quando a pessoa está triste, está brava ou está muito alegre. Sinal 6. Risos ou gargalhadas fora de hora inadequada. Outro dia a gente foi no dentista e tava lá na salinha de espera, todo mundo quietinho, silêncio, a TV até tava ligada,
Mas de repente, do nada, ele começou a rir, a rir, a rir. Eu falei, do que você tá rindo? Ele falou, que eu tô lembrando de uma coisa, tem um filme passando na minha cabeça e é muito engraçado. Eu falei, me conta. Não dá pra contar, só que é muito engraçado. Então, totalmente inapropriado, totalmente fora de horário, fora de contexto. Num lugar onde estava todo mundo quieto, em silêncio, e ele rindo porque lembrou de uma coisa, não sei se foi uma cena de filme, um desenho. Então, eles têm esse riso inapropriado em horas e ocasiões erradas. Sinal 7. Rigidez na rotina. Aqui em casa, a gente segue uma rotina quase todos os dias, basicamente. Se a gente muda, ele fica muito perdido e desconcertado. Ele sabe que ele vai acordar, ele pode assistir um pouco de TV, brincar no celular, brincar um pouco, a gente vai almoçar e depois do almoço que ele vai fazer a tarefa da escola. Se por algum motivo a gente vai sair, vai a algum lugar à tarde e eu preciso fazer essa tarefa mais cedo, ele fica todo chateado. Outra coisa que ele detesta é ter que fazer a tarefa em casa, porque para ele, coisa de escola é para ser feito na escola. Então, fazer a tarefa em casa para ele é uma coisa assim, fora da ordem. Então, ele faz com muita dificuldade. Não em dificuldade de fazer a atividade, mas em dificuldade de aceitar. Ele já começa fazendo a atividade bravo, chateado. Ele fala, mamãe, você não é professora. Eu tenho que aprender com a professora. É a professora que tem que me ensinar. Você é mamãe. Você não faz isso. Entendeu? Então, é uma coisa fora da caixinha para ele. É muito difícil dele entender. E se a gente muda a rotina, ou se a gente vai ter que sair, vai ter que fazer alguma coisa, ele fica muito perdido. Sinal 8. Dificuldade para aceitar grandes mudanças. Muitas crianças não apresentam muitos dos sinais do autismo em certa época da sua vida. Porque o que acontece? Ela está vivendo numa rotina certinha. Ela acorda, ela vai para a escola, ela tem papai e mamãe ali juntinho, tudo. Às vezes ela passa a apresentar os sinais quando acontece uma separação, ou quando acontece uma mudança de escola, ou uma mudança de casa. Com a gente, o Jorge já tinha alguns sinais quando ele era menor. Mas quando ele tinha 2 aninhos mais ou menos, a gente se mudou de uma casa para um sítio. E aí ele passou a ficar com meu sogro e minha sogra um tempinho e depois ele foi para uma creche na cidade que a gente tinha mudado e eu trabalhava em outra cidade. Então houve uma separação. Aí ele parou de falar, ele voltou a usar fralda e aí ele passou a ter muitas dificuldades que ele não tinha antes. E ele falava muito bem, ele comia muito bem e era muito brincalhão, muito divertido. E de repente começou a ficar uma criança chorona, ele não falava mais, ele voltou a usar fralda. Então, uma grande mudança na vida da criança pode desencadear os sinais, porque o autismo já estava ali, ele só foi liberado, digamos assim, aos olhos. Sinal 9. Dificuldade no uso da imaginação. A criança às vezes tem dificuldade de imaginar, de pegar um brinquedo que, vamos supor, um carro e fingir que é um avião. Ela não consegue fazer essa diferença, porque carro é carro, avião é avião. Mas o Jorge não teve e não tem esse problema. Ele tem uma imaginação muito fértil, ele brinca e conta histórias o dia todo. Como ele é filho único, sempre brincou muito sozinho, essa parte da imaginação dele sempre foi muito desenvolvida. E eu também sempre estimulei muito, sempre fui muito de contar historinha, de comprar livrinhos, de falar de personagens. Então, ele usa muito a imaginação. Mas não usar muito a imaginação é um sinal do autismo e você deve ficar bem atento a isso. Sinal 10. Dificuldade de concentração e atenção. Gente, não sei como é com o filho de vocês, eu quero até que depois quem tiver um filhinho autista, deixe aqui nos comentários, porque aqui em casa a concentração e a atenção são terríveis.
ele não se concentra em nada, ele não tem atenção nenhuma, digamos assim, ele não tem foco. Se eu peço para ele fazer uma tarefa que ele me ajuda aqui em casa, às vezes eu peço para ele guardar a louça, que é guardar os potinhos, guardar os talheres. Ele guarda talher por talher, em vez de juntar todas as colheres e guardar de uma vez, ele vai e guarda uma por uma. E no meio do caminho ele esquece o que ele está fazendo e vai fazer outra coisa. Então ele tem muita dificuldade de concentração e de atenção. Se eu passar para ele um comando assim que leve 5 passos, ele já não consegue executar, porque ele vai chegar no terceiro, já não vai mais lembrar o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo e vai parar no meio do caminho. Gente, se você suspeita que algo está diferente, que tem alguma coisa errada, que tem algum atraso, procura um médico, procura um pediatra para que te encaminhe para um neuropediatra. Vou falar a verdade para vocês, eu passei por muitos pediatras fazendo reclamações sobre várias coisas que o Jorge tinha e muitos deles me disseram que era manha, me disseram que era coisa de filho único, me disseram que era coisa de criança mimada. E como eu não sou do tipo de mãe que deixa barato, digamos assim, por mais que eu não tivesse um diagnóstico, eu trabalhei com o Jorge André intervenções desde cedo. Eu fazia brincadeiras, eu fazia cartões, eu treinava fala com ele, eu fazia muita coisa que hoje, quando a gente teve o diagnóstico, eu falei para a neuro, eu fazia assim, eu fazia assim, eu fazia assim. Ela falou, você já fazia as intervenções que deveriam ser feitas mais por especialistas, né? Porque eu pesquisava na internet atraso na fala, o que fazer? E fazia. Atraso na coordenação motor, o que fazer? E fazia. Então, se você suspeita e seu médico não te dá um diagnóstico, não deixe para depois. Não fique esperando fazer algo pelo seu filho só quando você tiver um diagnóstico, sabe? A internet hoje em dia tem tanta coisa, ensina tanto. Pesquise, faça cartões, faça brincadeiras sensoriais, faça tudo que você puder para estimular, porque quanto menores eles são, melhor e mais fácil deles aprenderem e conseguir reverter um pouco desse quadro. O autismo não tem cura, não pode ser revertido completamente, mas com a intervenção no tempo certo, eles conseguem fazer praticamente tudo e levar uma vida praticamente normal. 11º, hiperfoco. Já ouviu falar que criança que gosta muito de dinossauro, crianças que gostam muito de carros, de estrelas, do espaço, o Jorge não tem um hiperfoco definido, ele vai variando. Ele foca em um e fica um bom período e depois ele se apega em outra coisa e assiste outra coisa. Agora estamos no mundo do Minecraft, mas há um tempinho atrás ele estava no mundo ninja. Então ele assistia tudo que tinha na Netflix de ninja, Ninjago, de lutas. Aí você vai conversar com ele, ele só fala de ninja, de estrela ninja, da roupa do ninja, da espada ninja. Então ele tem hiperfoco, só que ele muda o hiperfoco conforme o tempo. Ele tem hiperfoco um tempo e depois ele muda para outro. Mas ele fica focado um bom tempo no foco do momento, digamos assim. Número 12. Dificuldade no processamento auditivo. Você já viu alguma cena em filmes ou imagens de crianças autistas com a mão no ouvido, tampando? Porque às vezes eles têm uma sensibilidade maior na audição. Aqui em casa eu achava que o Jorge não ouvia muito bem, porque às vezes eu chamo e ele não me responde. Ele assiste a TV muito alta, mas passamos no otorrino, fez audiometria e ele não tem nada, ele ouve perfeitamente bem. Então, se ele não responde ou se ele assiste a TV alta, é porque ele gosta e ele não responde porque ele está no mundinho dele e acaba me ignorando. Então, a gente está trabalhando bastante isso de eu chamar. Às vezes eu chamo e vou até na frente dele e falo, mamãe está chamando. Aí ele fala assim, não ouvi. Não sei se ele me ignora, não sei o que acontece, mas ele simplesmente
Parece que não ouve. Número 13. Dificuldade ou atraso na fala. As crianças com autismo geralmente demoram um pouquinho mais para começar a falar. Nos primeiros 6, 7 meses, elas já têm que estar balbuciando alguma coisa e respondendo ao estímulo quando você mexe com ela, quando você faz uma gracinha. Jorge André começou, fazia os balbucios, falou primeiro papai, falava mamãe, titi, papá, tetê, au au. Ele até falava um pouquinho e era bem tagarelinha, ficava o dia inteiro repetindo geralmente as mesmas palavras. Mas quando a gente se mudou e foi morar no sítio, ele parou de falar totalmente. Número 14. Regressão na fala. Foi o que aconteceu em casa. Ele falava quando era bebê, falava bastante palavrinha, e aí quando a gente se mudou e mudou tudo, mudou a rotina, mudou o ambiente, ele parou de falar. Ele parou de falar completamente, ele não falava praticamente nada, ele só falava mamãe e papá. Só. E aí ele foi pra creche, e na creche ele ficava com crianças menores do que ele que também não falavam, e aí demorou um pouco mais para ele começar a falar. E quando ele voltou a falar, digamos assim, parece que ele tinha um vocabulário próprio. Ele falava e ninguém entendia. E aí ele ficava muito bravo e frustrado porque ele estava falando, ele tinha certeza que ele estava falando e a gente não entendia. Aí ele falava alguma coisa comigo, eu não entendia o que era e ele ia lá e me mostrava uma fruta. Tipo assim, olha, eu tô falando pra você que eu quero a fruta. Mas a gente não entendia e demorou um tempinho até ele conseguir voltar a se comunicar, digamos assim, que foi a época que eu fiz os cartões, porque aí ele não falava, ele me mostrava um cartão. Ele me mostrava um cartão de fruta, ele me mostrava um cartão de mamadeira, ele me mostrava um cartão de comida, de pão, ou de banheiro, de alguma coisa. Porque ele falava tudo enroladinho, e aquele enroladinho que ele falava significava fruta, aquele enroladinho que ele falava significava pão. Então ele teve essa regressão na fala, e um sinal também que é do autismo é ter uma fala própria. Sinal 16. Estereotipias. O que são estereotipias? São esses movimentos que eles fazem que parecem involuntário. Às vezes a criança se balança para o lado, às vezes para frente e para trás, às vezes a mãozinha. Quando a criança fica muito feliz, ela balança a mãozinha. Aqui, o Jorge, quando fica feliz, ele dá uns pulinhos, dá uns gritinhos e às vezes ele se chacoalha, mas não é tanto. O que eu notei que ele fazia, que nunca mais vi. Às vezes eu vejo ele fazendo quando a gente vai em algum lugar que ele fica ansioso, que a gente vai numa lanchonete, algum lugar que demora, e aí eu vejo. Ele cruzava as perninhas deitado no sofá e ficava balançando a perninha. Eu falava, nossa, que bonitinho, ele deita, faz pose e balança a perninha. E eu notei que quando ele tá muito ansioso, ele faz isso. E quando a gente vai em algum lugar que alguma situação tá demorando, um aniversário, uma lanchonete, que vai acontecer alguma coisa e tá demorando, ele meio que cruza a perna ou ele fica balançando o pezinho por muito tempo. Essa é uma estereotipia. Número 17. Ecolalia ou ecolalia. É repetição de frases ou palavras. Você já conversou com uma criança autista? Geralmente você fala assim, você quer sair para passear? Ela fala, sair para passear. Aqui em casa, o Jorge tem ecolalia muito repetitiva. Ele usa frases de filmes no meio das conversas. E ele repete a mesma palavra sempre no começo das frases dele. Geralmente ele fala assim, mãe, sabe uma coisa? Sabe uma coisa? Eu quero passear. Sabe uma coisa? Eu tô com fome. Sabe uma coisa? Eu quero comer pão. Sabe uma coisa? Eu tô assistindo um desenho muito legal. Sabe uma coisa? Então ele repete, isso é uma ecolalia. E repetir também as frases dos filmes. Às vezes ele ouve uma palavra diferente num filme e ele sabe quando usar ela no meio da frase. Outro dia, conversando, ele falou assim, nossa mãe, isso é tão extraordinário.
Eu fiquei olhando para ele e falei assim, nossa filho, é extraordinário? Sim, é extraordinário. Falou lá o personagem, gosta muito dessa palavra, extraordinário. Então ele usa frases e palavras que ele ouve, ou ele repete muitas vezes a mesma frase. Isso se chama ecolalia. Note se seu filho faz isso, se ele repete a frase depois que você fala com ele, ou se ele repete falas de filmes, ou se ele repete a mesma frase várias vezes quando vai conversar com você. Número 18. Desconecta da realidade. A criança parece que não ouve. A criança às vezes está tão entretida brincando no mundinho dela, ou assistindo, ou fazendo uma atividade que ela gosta, que você pode morrer de chamar que ela não vai te ouvir. Muitas crianças autistas são levadas a fazer exames auditivos por causa disso. Porque geralmente você fala com elas e parece que elas não ouvem. Aqui em casa isso acontece bastante. Eu falo com o Jorge André e parece que ele não está me ouvindo. Principalmente se ele está no meio de um jogo ou se ele está no meio de uma brincadeira que ele gosta muito. Eu posso estar na cozinha, ele na sala, eu morro de chamar, ele não me responde. E eu vou lá falar com ele, ele fala assim, mãe, eu não ouvi. Fizemos exames, fizemos tudo e ele não tem nenhum problema de audição. Então ele não ouve porque ele está fora da realidade, ele está no mundinho dele. Número 19. Um sinal clássico é o enfileiramento de objetos ou agrupamento. A criança autista geralmente não gosta de brincar com os objetos do mesmo jeito que as outras. O meu, por exemplo, pega o carrinho, vira de roda para cima e fica minutos rodando as rodas. Pega o carrinho e faz de conta que é um avião. Ou pega os bloquinhos de montar e põe um em cima do outro para fazer uma torre. Ou põe um do lado do outro fazendo fileiras. Crianças autistas geralmente brincam com um brinquedo ou objeto de forma diferente do esperado de crianças típicas, que são consideradas com a normalidade. Então, esse é um sinal, se você vê o seu filho enfileirando ou brincando de forma diferente com os brinquedos, fique atento e procure outros sinais. E se você encontrar outros sinais, procure um médico. Número 20. Dificuldade em interromper uma tarefa e começar outra. Geralmente eles gostam de seguir uma sequência e se essa sequência for quebrada, eles ficam muito fora de contexto, eles ficam muito desorganizados. Aqui em casa, como eu já disse, a gente tem uma certa rotina. Então, se eu precisar fazer algo diferente de manhã, que quebre a rotina dele, ele fica frustrado, ele fica irritado, ele fica impaciente. Então, essa quebra na rotina, essa quebra na organização das tarefas, é muito difícil para eles. Eles não conseguem parar no meio de uma tarefa e fazer outra tarefa, digamos assim. É muito difícil. Bom, meus queridos, esses foram 20 sinais que podem ser encontrados em crianças um pouco maiores, porque os sinais em bebês são um pouco diferentes. Mas existem vários outros sinais que devem ser observados. E se você notou 2, 3, 4 sinais no seu filho, procure um médico, procure uma ajuda especializada, procure um psiquiatra pediátrico, procure um neuropediatra, que é quem faz e encaminha para as avaliações. Porque se você começar cedo com as intervenções, seu filho pode ter uma vida muito tranquila, muito melhor. Bom, por hoje é só. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam sobre o que é o autismo e sobre como identificar. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!